o que você vai ver aqui hoje, que eu quero trazer para você, é como eu investiria numa carteira diversificada com 50 mil reais. É isso. Como que eu faria a distribuição de 50 mil reais numa carteira diversificada visando proteção de capital, visando rentabilidade sem dúvida nenhuma e potencial de valorização ao longo dos próximos anos. Ok? Já deixa o seu like aqui nessa aula de hoje, assim eu vou saber que você gostou desse tema e eu vou trazer outras aulas relacionadas a esse tipo de conteúdo, ok? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. E aí o que a gente já vai ver aqui, eu trouxe dois cenários. Então, como eu investiria 50 mil reais sendo um investidor iniciante ou sendo um investidor intermediário, já tendo uma carteira de investimentos, já tendo um pouco mais de conhecimento sobre investimentos. Maravilha? Então, a primeira das opções aqui é para o investidor iniciante. E aí, como é que eu faria essa distribuição da carteira sendo um investidor iniciante? Faria exatamente da forma como está aqui. 70% na renda fixa, afinal de contas, o investidor iniciante ele tem menor tolerância a risco, menor tolerância à oscilação, volatilidade do capital investido. Então, a gente buscaria 70% na renda fixa, pensando muito mais em proteção do que, de fato, rentabilidade. Uma coisa que é importante ficar muito claro aqui para você, e aí eu já vou voltar aqui, é que quanto maior o nível de segurança que eu quero ter na minha carteira, maior é a proporção de capital que eu vou alocar na renda fixa. Por outro lado, se eu não quero correr risco, eu quero maior segurança, eu tenho obrigatoriamente que abrir mão de rentabilidade. Entende? Então, se eu sou iniciante e eu vou buscar muito mais segurança, eu tenho que entender que eu vou limitar a minha capacidade de gerar rentabilidade na carteira. Tudo que a gente vai ver aqui, comparado com poupança, comparado com outras formas de guardar dinheiro que a gente vê por aí, é muito mais vantagem o que a gente vai ver aqui do que a poupança. Vou trazer um comparativo com a poupança para que você entenda. Mas é importante você entender que quanto mais iniciante, quanto mais segurança você buscar com o seu capital investido, menor vai ser a sua chance de rentabilizar esse capital acima da média do valor de mercado, ok? Então, voltando lá para a nossa tela, a gente vai ter 70% na renda fixa, 20% em fundos imobiliários, buscando ali um mix entre proteção da inflação e rentabilidade e pagamento de renda mensal, e 10% de ações, porque é onde de fato a gente vai ter um potencial de valorização acima da renda fixa, acima dos fundos imobiliários, porque as empresas, as ações de empresas, elas têm um potencial de valorização maior, porque afinal de contas as empresas existem para crescer, para ganhar mercado, para prosperar, para aumentar a lucratividade, aumentar o faturamento. E à medida que as empresas vão aumentando seu lucro, consequentemente, o preço das ações tende a aumentar também. Então, a gente ganha no recebimento de dividendos, que é uma parcela ali da distribuição de lucro da empresa, mas a gente ganha também no ganho de capital, que é a valorização do preço da ação em relação ao preço que a gente pagou, certo? Então, para você que é iniciante, uma carteira diversificada sim, mas respeitando o seu nível de conhecimento, respeitando o risco que você aceita correr com a sua carteira, e aqui a gente está falando de um investidor conservador, começando a ir ali para o moderado, mas com uma base de conservador, a distribuição que eu faria é essa: 70% na renda fixa, 20% na renda variável, 30%, sendo 20% em fundos imobiliários e 10% em ações. Ok? E como eu faria se eu fosse um investidor intermediário, já com algum conhecimento, já com um pouco mais de tolerância a risco? A distribuição seria muito mais equilibrada. Então, a gente falaria aqui de 40%, no máximo 50% na renda fixa, mas no exemplo que eu trago aqui para você, eu considerei sim 40%. 30% em fundos imobiliários e 30% em ações. Então, renda fixa, proteção,
rentabilidade que cubra ali a inflação, que busque 100% ali do CDI, da taxa Selic, mas nada além disso. Fundos imobiliários, pagamento de renda mensal, recebimento, né? Renda passiva, e uma possibilidade de valorização também, proteção do capital da inflação, e as ações, proteção de inflação, recebimento de dividendos periodicamente e potencial de valorização ainda maior. Maravilha? Esses são os dois cenários principais que eu acho que dá para a gente falar em distribuição de forma consolidada da carteira. É claro que dentro de renda fixa você vai ter uma série de tipos de investimento para você escolher. Dentro dos fundos imobiliários você vai ter vários segmentos de fundos imobiliários também, para você diversificar ali dentro da fatia dos fundos imobiliários e da mesma forma dentro da fatia das ações. Certo? Mas o importante é você tentar buscar uma alocação que seja coerente com o seu nível de conhecimento, com o seu perfil de investidor. Aqui, como eu falei, eu estou considerando nível iniciante, perfil conservador, nível intermediário, perfil já moderado, porque já tem um pouco mais de conhecimento, já entendeu a dinâmica do mercado, então aceita um pouco mais de volatilidade, aceita um pouco mais de risco na carteira, até para poder ter a chance de buscar uma rentabilidade maior. Tá tudo claro aqui? Faz sentido o que eu estou te mostrando? Tá interessante essa aula? Legal. Comenta aqui no chat interessante ou faz sentido para que eu saiba que realmente esse assunto é interessante para você e o conteúdo que eu estou trazendo ele é relevante. Dessa forma, eu posso continuar produzindo conteúdos de forma que seja relevante para você. Esse é o meu objetivo aqui. E se você ainda não está me seguindo, ainda não fez a sua inscrição aqui no canal, é gratuito. A única coisa que você vai precisar fazer são 2 cliques. Se inscrever no canal e ativar o sininho para receber o aviso das próximas aulas que eu vou publicar. Combinado? Não esquece de dar o like nesse vídeo. Isso é muito importante para mim, para eu saber se eu estou conseguindo atingir o meu objetivo, que é de sempre trazer conteúdo relevante para você. E aí, um bônus aqui para essa nossa aula de como eu investiria 50 mil reais, vou trazer para você um comparativo de rentabilidade dessa carteira de 50 mil reais comparado com a poupança. Eu falei que eu iria trazer isso para você, então vamos lá. Legal. Então, o que a gente tem aqui? Num investimento de 50 mil reais na poupança, o que vai acontecer? Em 3 anos, os 50 mil reais se transformam em 60.900 reais, depois de 3 anos. Se você não fizer mais nada, não investir mais nenhum valor, 50 mil depois de 3 anos vai ter se transformado em aproximadamente 60.900. Esse 60.900 com o rendimento da poupança, ele vai te gerar uma renda mensal ali de 335 reais. Vamos falar em valores arredondados. Daqui a 5 anos, 69.500, 50 se transforma em 69.500 em 5 anos na poupança. Em 10 anos a gente pode chegar aqui em 96.500. É claro que vai depender das taxas aplicadas na poupança nos próximos meses, nos próximos anos, mas considerando o que a gente tem de rendimento da poupança hoje, esse é o horizonte que a gente consegue chegar. 60.900 em 3 anos, 69.500 em 5, 96.500 em 10 anos. Com rendimentos de R$ 335 reais em 3 anos, 382 depois de 5 anos e 530 por mês depois de 10 anos. É um rendimentozinho ok, mas você vai precisar de 10 anos para esses 50 se transformar em quase 100 para te pagar 500 reais por mês. Ok? De rendimento do seu dinheiro, trabalhando de forma meio preguiçosa, porque é isso que acontece na poupança, trabalhando de forma preguiçosa ali para você. Quando a gente vai para um cenário de uma carteira diversificada, como a gente viu ali, eu trouxe o resultado aqui de um mix das duas carteiras, para a gente não ficar detalhando muito os resultados. Então, eu fiz um mix ali das duas carteiras, e aí, aonde é que a gente pode chegar? Olha a diferença. Então, se a gente for falar em valores, de 60.900 que a gente teria na poupança em 3 anos, a gente passa a ter 68.400 nessa carteira diversificada.
Basicamente, a gente economiza 2 anos, porque esse 68.400, ele está muito próximo do 69.500, certo? Que eu precisaria de 5 anos investindo na poupança. Se a gente for para um horizonte de 5 anos, com esses mesmos 50 mil, na carteira diversificada, ele se transforma em 84. Ele está muito mais próximo dos 96 de 10 anos que eu preciso na poupança do que dos 60 ou dos 69 que eu precisaria de 3 ou 5 anos na poupança. Então, em 5 anos, numa carteira diversificada, a gente conseguiria ali transformar 50 mil reais em 84. Já é um bom valor. Aí, se a gente deixar investido, reinvestindo os rendimentos durante 10 anos, a gente tem praticamente o triplo do valor que a gente começa. Então, eu começo com 50, daqui a 10 anos eu tenho 142, quase 3 vezes o valor, sem que eu tenha colocado nada mais no investimento, simplesmente só reinvestindo o rendimento que ele vai gerando para mim todos os meses. E olha a diferença do rendimento. Em 3 anos, os mesmos 50 mil reais na poupança renderia R$ 334,95, na carteira diversificada, R$ 615,60. Em 5 anos, na poupança, R$ 382,25, na carteira, R$ 757,80. Já se ligou aqui, né? A diferença da rentabilidade na carteira diversificada é de aproximadamente o dobro, quase o dobro. Em 10 anos, 530 para 1.278. Aqui a gente passou do dobro. O dobro dos 530 seria 1.060 e a gente tem 1.278. Por que isso acontece? Porque a rentabilidade da carteira ela é muito maior. À medida que eu vou acumulando e reinvestindo esses rendimentos recebidos mensalmente, eu vou dando uma aceleração de crescimento para essa carteira. Então, quanto que ela representa sobre o rendimento da poupança quando eu coloco numa carteira diversificada? O rendimento da carteira em relação à poupança nos primeiros 3 anos, ele vai acumular 84% a mais na carteira. Quando a gente olha para 5 anos, ele já vai para 98%. Lembra que eu falei? Quase o dobro, de 382 para 757. Então, 98% a mais. É quase que 2 vezes a mais o rendimento. 5 anos numa carteira diversificada. Quando a gente vai para 10 anos, aí a gente está falando em 140%. Os 530 mais 530 mais metade do 530. Essa é a rentabilidade que ele vai gerar. Faz sentido? O que você acha? Vale a pena investir numa carteira diversificada ou vale a pena continuar na poupança? E tem mais. Quando você investe numa carteira diversificada, você tem a opção não. Você tem, como que eu vou dizer aqui? Você, na renda fixa, a parcela da sua carteira diversificada da renda fixa, do valor que está alocado na renda fixa, ele vai ter um risco muito parecido com o da poupança. Porque, afinal de contas, a gente está falando em renda fixa. Se a gente escolher alguns títulos bancários, CDBs, LCIs, LCAs, esses títulos têm exatamente a mesma segurança que a poupança. Tem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, tem a mesma liquidez, pode ter, ou eu posso colocar meu dinheiro para trabalhar por um tempo maior e aí eu vou conseguir rentabilizar ainda mais esse capital. Então, eu posso escolher um CDB de liquidez diária, que ele vai ser exatamente a mesma coisa que a poupança, pagando 30% a mais, pelo menos 30% a mais. Eu posso escolher o Tesouro Selic, que vai pagar aproximadamente também 30% a mais do que a poupança, 25% ou 30%, com liquidez diária. Ou eu posso pegar uma parte desse valor que eu não vou utilizar, porque afinal de contas o meu objetivo é proteger esse capital para usar ele lá no longo prazo, para que ele se transforme numa fonte geradora de renda, de fato para mim, de renda mensal. Então eu não preciso manter ele em liquidez diária. Quanto mais tempo eu dou para esse dinheiro trabalhar, fora da liquidez diária, mais eu consigo buscar rentabilidade ainda melhor, ainda maior do que a poupança. Ok? Fez sentido? Curtiu o conteúdo que eu trouxe para você aqui hoje? Então não se esqueça, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber o aviso das próximas aulas que eu vou publicar. E a gente se vê então
na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.